Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, eu lhe convido a se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, a ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E também eu te convido a compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. O nosso objetivo com esse programa é alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos com a palavra de Deus, levando essa mensagem de fé, levando essa mensagem de esperança, mas eu não consigo fazer isso sozinho. Você pode me ajudar usando a generosidade, compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então compartilhe no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa, envia para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá certo? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos ler e refletir no texto que está em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 até o versículo 30. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 é a parábola do joio. É um texto muito interessante e nós vamos tirar algumas lições muito preciosas para a nossa vida nesta manhã. Observe o que é que diz o texto da palavra de Deus. Jesus lhes expôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e o amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Bom, olha que coisa interessante, né? Jesus fala sobre o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, e enquanto estavam dormindo, veio o inimigo dele, e semeou joio no meio do trigo e foi embora. A primeira coisa que eu quero destacar é sobre a boa semente. Eu falei no programa de ontem, quando falamos dos 4 tipos de solo, né? E eu perguntei que tipo de solo é o seu coração. A boa semente é a palavra de Deus. Imagine então que quando nós lançamos a palavra de Deus, nós estamos lançando uma semente de esperança, nós estamos lançando uma semente de comunhão, de conexão com Deus, de intimidade com o Senhor. Mas aí vem a segunda coisa que eu quero destacar, é que há sempre aquele que está interessado em prejudicar a nossa vida. E é justamente o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele pode, de repente, lançar a semente da dúvida, a semente da incredulidade, a semente da desconfiança no nosso coração, com o objetivo de tentar colocar em xeque a veracidade da palavra de Deus. Foi isso que ele fez com Adão e Eva. Foi isso que ele fez, que ele tentou fazer com Jesus. E é isso que muitas vezes ele tenta fazer também conosco.
E ele faz isso de diversas formas. E às vezes ele vai fazer isso justamente através de pessoas, usando pessoas que às vezes se aproximam de nós, passando uma imagem de confiança, de amizade, de confiabilidade, de lealdade, mas que por trás, na verdade, estão interessados em prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Há também situações em que o inimigo ele vai chegar e lançar o joio, a semente do joio, para tentar prejudicar algumas áreas da nossa vida. Quer ver um exemplo? De repente você está passando por uma crise no seu casamento e aí vem alguém que, em vez de lhe dar um conselho para que você busque a restauração, busque o conserto, essa pessoa vai tentar convencer de que você está certo, de que as coisas têm que ser do jeito que você quer e que você precisa realmente ser feliz, o que importa é ser feliz a qualquer custo, e vai tentar colocar na sua mente essa ideia de que o que importa é o que você pensa, e não o que Deus pensa, e não o que é importante para os dois. De repente você está passando por um problema no seu trabalho, e aí chega alguém supostamente tentando te ajudar, mas em vez de resolver o problema, cria um problema ainda maior. De repente você está passando por um conflito, um problema de relacionamento com alguém, às vezes um colega de trabalho, ou um familiar, ou uma outra pessoa, e de repente alguém chega não para apaziguar a situação, mas para jogar ainda mais lenha nessa fogueira e piorar ainda mais a situação. Então, uma coisa que a gente aprende nesse texto é de que a palavra de Deus, ela é sempre a boa semente. E ela precisa estar sempre no nosso coração para que ela dirija as nossas ações, para que ela dirija os nossos pensamentos, para que ela dirija as nossas palavras. Mas nós precisamos também estar muito atentos, estar vigilantes, para que não venhamos dormir e dar então a oportunidade de o inimigo lançar o joio no meio do trigo. O texto diz no versículo 25: enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Você já percebeu que tem gente que é assim? Chega na nossa vida, lança uma situação, lança um problema e vai embora e deixa a batata quente na nossa mão. Deixa o problema para a gente resolver. Esse é o tipo de pessoas que não gosta de nos ver bem. E às vezes chega com uma aparência de piedade, de bondade, mas por trás ao desejo de prejudicar, ao desejo de destruir. Então nós precisamos estar muito atentos. Nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes com aquilo que nós permitimos entrar na nossa casa, vigilantes acerca daquilo que nós permitimos entrar nos nossos relacionamentos e, principalmente, vigilante com aquilo que nós permitimos entrar no nosso coração. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é que você tem permitido entrar no seu coração? O que é que você tem permitido entrar no seu coração? O que é que tem ocupado a sua mente? Quais têm sido os seus pensamentos, as suas ideias? Sobre o que você tem falado? O que é que tem dirigido as suas ações? Nós precisamos estar atentos para não permitir que o joio ele seja lançado no nosso coração e venha minar o nosso relacionamento com Deus, venha minar a comunhão com a nossa família, venha minar a nossa vida profissional, venha destruir a nossa vida em qualquer área. Nós precisamos estar vigilantes. Mas olha que coisa interessante. O texto continua dizendo que as plantas cresceram, o trigo e o joio cresceram, e quando começou a dar frutos, os servos do dono daquela casa perceberam que junto com o trigo havia o joio. E eles foram então questionar o dono daquela lavoura, o dono daquela plantação, e disse: mas o senhor não lançou uma boa semente? Por que tem joio lá também no meio?
De onde é que veio o joio? E aí o dono da plantação ele responde: um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. E aí então os servos perguntam para ele: o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? E o dono da casa ele diz o seguinte: não. Porque se vocês forem separar o joio agora, vocês poderão também arrancar o trigo. Então deixe que cresçam juntos, e quando chegar a colheita, então eu pedirei aos servos para que eles arranquem primeiro o joio e depois o trigo. Olha que coisa interessante a gente percebe nessa parte da parábola. Lembrando que parábola é uma ilustração para facilitar a compreensão. Então, olha que coisa interessante. Às vezes a gente quer simplesmente resolver as coisas de uma hora para outra. Às vezes a gente tem pressa. Às vezes nós somos imediatistas. Mas nem sempre as coisas se resolvem da noite para o dia, numa única decisão, no imediatismo do nosso coração. É preciso ter prudência. O que Jesus nos ensina nessa parte da parábola é a importância de termos prudência. Às vezes nós somos imprudentes. Tomamos decisões impensadas. Agimos sem levar em conta as consequências dessa ação. Às vezes falamos o que não deveríamos falar, pensamos o que não deveríamos pensar ou fazemos o que não deveríamos fazer. E muitas vezes é justamente essa falta de prudência, é esse imediatismo que tem prejudicado a nossa vida, que tem prejudicado o nosso relacionamento com Deus, que tem prejudicado o nosso relacionamento familiar, que tem prejudicado a nossa vida profissional, que tem prejudicado a nossa vida em diversas áreas. Nós precisamos buscar em Deus o direcionamento necessário para toda e qualquer ação, para toda e qualquer decisão na nossa vida. Uma decisão impensada, uma palavra dita numa hora errada, pode trazer destruição para a nossa vida. Às vezes, no momento de raiva, no momento de ira, no momento de revolta, a pessoa acaba dizendo coisas que não diria em outra situação. Às vezes a pessoa, no momento de raiva, de nervosismo, acaba pensando coisas a respeito de outros que minam relacionamentos, destroem relacionamentos, destrói vidas. Porque se permitiu entrar o joio no coração e esse joio acaba minando a confiança, os relacionamentos e principalmente a comunhão com Deus. Interessante que Jesus ele nos ensina a ter cuidado com o que nós permitimos entrar na nossa casa, a ter cuidado com quem nós permitimos entrar na nossa vida e a também ter cuidado com a maneira como nós agimos. Às vezes nós permitimos algumas coisas ou algumas pessoas entrar na nossa casa ou na nossa vida que lá na frente vão trazer destruição. Nós precisamos estar vigilantes. O que é que você tem permitido entrar no seu coração? O que é que você tem permitido entrar na sua casa? Quais são os programas que você tem assistido? Quais são as músicas que você tem ouvido? Hoje nós temos um acesso muito fácil à informação. Mas esse acesso fácil à informação, às vezes, faz com que as pessoas acabem recebendo muito lixo. E esse lixo vai entrando na mente, vai entrando no coração e vai gerando destruição. Tudo isso é joio. Só serve para ser queimado, jogado fora, queimado. Cuidado com os vídeos que você tem assistido, com as músicas que você tem ouvido, com as imagens que você tem visto, com as fotos que você tem apreciado nas suas redes sociais.
Cuidado para você não estar sendo tomado por um sentimento de inveja, ou por um sentimento de cobiça, ou por um sentimento de ganância, ou por um sentimento de insatisfação constante na sua vida. Nós temos a oportunidade do acesso rápido e imediato à informação, mas nós precisamos colocar um filtro na nossa mente, no nosso coração, para não permitir entrar coisas que vão minar a nossa fé, que vão prejudicar o nosso relacionamento com Deus e que vão destruir a nossa vida. É preciso também ter prudência para não tomar decisões, não fazer escolhas que venhamos nos arrepender lá na frente. Toda ação traz uma reação, toda escolha traz uma consequência, toda decisão tem um resultado. Portanto, queridos, que nós possamos nessa manhã refletir sobre isso. Precisamos alimentar a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração com a palavra de Deus. E ter muito cuidado para não permitir que o joio destrua a palavra que tem sido plantada no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos aproveitar para nesta terça-feira estar mais uma vez nos alimentando e nos fortalecendo da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique guardada em nosso coração e gere mudança na nossa vida, tá bom? Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Compartilhe o link desse programa, porque eu creio que pode abençoar também outras vidas, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.